Olá pessoal, vamos dar seguimento ao nosso curso completo de processo penal com o tema 19, as provas no processo penal. Essa é a aula 70 de todo o curso, a quarta aula desse tema, e veremos agora provas no processo penal, as disposições gerais, que é o primeiro capítulo do título 7 das provas do CPP. Quais os assuntos que vamos tratar estudando esse capítulo das provas do CPP? A submissão das provas ao contraditório. Isso é uma regra geral. Apresentada a prova no processo, tem que haver submissão ao contraditório, ou seja, a outra parte tem que ter vista, tem que ter oportunidade de manifestação. Vedação à sentença condenatória, fundamentada exclusivamente com base nos elementos de investigação. Possibilidade de sentença absolutória, fundamentada exclusivamente com base nos elementos da investigação. Possibilidade de sentença de pronúncia, fundamentada exclusivamente com base nos elementos de investigação. Essa situação aqui tem relação com o tribunal do júri, e nós vamos rever isso lá na aula de júri, estudar o tribunal do júri de forma exauriente. Mas como agora estamos analisando provas, eu só vou tratar dessa pequena parte aqui do júri, porque é pertinente. Mas não se preocupe com o júri no momento. Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Eu coloquei aqui juiz, sem juiz e juiz, porque tais provas são produzidas antes do processo. Mas as cautelares e as antecipadas estão submetidas ao princípio da jurisdicionalidade, ou seja, somente o juiz ele pode deferir essa produção de prova antes do processo penal. Mas a não repetível é sem juiz, é lá com a autoridade policial. Aí você vai entender isso aqui mais à frente. Processos administrativos sancionadores como espécie de prova não repetível. Isso é uma situação jurisprudencial muito específica. Aí você tem que saber para poder não errar esse tipo de questão na prova. E por fim, vamos estudar a hermenêutica condicional relacionada à inadmissibilidade das provas ilícitas e uma atualização trazida pelo pacote anticrime, essa lei 13.964 de 2019. Para eu explicar melhor essa atualização, é que eu estou fazendo o link com um assunto que é de direito constitucional, que você estuda no curso de direito constitucional, que é a hermenêutica constitucional. Então eu vou trazer esse conhecimento a mais como uma forma de facilitar o seu entendimento dessa atualização trazida pelo pacote anticrime, de forma a evitar que você tenha que decorar essa atualização. E a jurisprudência é a nossa ferramenta de sempre que otimiza o conhecimento. Estamos ainda no livro 1 do CPP, do processo em geral, e já passamos por tudo isso aqui. Disposições preliminares, inquérito policial, ação penal, ação civil, da competência, questões de processos incidentes. E agora, estamos no título 7 da prova. Nas aulas anteriores, falamos da parte textual, da doutrina, e agora estamos iniciando a lei seca à luz de conhecimentos doutrinários, de jurisprudência, mas o nosso objeto de estudo, a partir de agora, tem por base a lei seca, que começa aqui no artigo 155. Então vamos estudar nas aulas seguintes os demais capítulos. Por ora, nos concentraremos nas disposições gerais, capítulo 1 do título 7 da prova. Artigo 155. Eu dividi em três partes, porque eu preciso explicar para vocês estas três partes de forma separada. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, o contraditório judicial é uma regra geral. Alguém apresentou prova no processo? Eu digo alguém porque é qualquer um. Mesmo o juiz de ofício, tendo produzido uma prova de ofício, que é possível,
apesar da crítica feita quanto a isso, haja vista que no sistema acusatório, você já estudou, há uma separação entre a função de julgar, de acusar e defender. Então, se o juiz ainda produz prova no processo de ofício, é lógico que a doutrina que defende a plenitude do sistema acusatório vai criticar isso. Quem tem que produzir prova é a acusação dentro de um sistema acusatório ideal. Mas observa que o contraditório judicial, ele é sine qua non, sempre tem que acontecer. Na prática, o que é isso? Houve a apresentação de uma prova no processo, uma juntada, não importa quem faça. A parte contrária, ela tem que ser intimada para a manifestação, ou seja, tem que dar ciência que houve essa juntada e também ser oportunizado o quê? A sua oitiva quanto a essa prova, essa oportunidade de manifestação. E o juiz tem que considerar essa manifestação no seu trabalho de julgar, de analisar o mérito da causa. Então não é só uma oportunidade formal de manifestação. Tem que haver também a consideração pelo juiz. Ele tem que ouvir essa fala. Por isso que quando estudarmos sentença, vamos ver lá o que tem que ser feito na fundamentação. Também tem novidade quanto à fundamentação na sentença trazida pelo pacote anticrime. Se o juiz ele não considerar a manifestação de uma parte contra uma prova, isso for relevante, nulidade, sentença é nula. Mas vamos nos preocupar agora com essa base de conhecimento aqui. O contraditório judicial é uma regra geral quanto à prova, para a formação da convicção do juiz. Agora, essa parte aqui da livre apreciação da prova, isso nós estudamos na aula passada, quando vimos os sistemas de apreciação da prova. E estudamos o sistema de regra que vigora no CVP, que é o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, ou da certeza moral do julgador. Falamos que o sistema da prova legal tarifada ou da certeza moral do legislador é uma exceção no processo penal, mas também funciona aqui. Então você tem que saber daquelas hipóteses em que tem aplicação o sistema da prova legal tarifada. Mas o artigo 155, ele traz a nossa regra geral, que é o sistema da livre apreciação da prova, da persuasão racional, certeza moral do julgador. Então, eu não vou comentar mais esse item 1 que eu anotei aqui, porque você vai entendê-lo melhor assistindo a aula passada. Já foi colocado tudo o que interessa saber sobre essa parte. Agora, você só tem que focar nessa regra geral que eu estou falando. Apresentada a prova no processo penal, o contraditório judicial é obrigatório, sob pena de nulidade. Não tem exceção. Não houve oportunidade de manifestação da parte contrária contra uma prova apresentada, acabou, nulidade. Item 2. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação. Esse item 2 ele existe justamente porque durante a fase de investigação não tem contraditório. O sistema que vigora lá no inquérito policial é o inquisitivo. É uma característica do inquérito policial a inquisitoriedade. Lembra do mnemônico seio doido que vimos na aula de inquérito? Então, todas essas características do inquérito policial você tem que ter na sua mente ao pé da letra, você tem que conhecer essas características. Na aula de atualização de inquérito, vimos uma mitigação trazida pelo pacote de crime quanto a essa característica da inquisitoriedade do inquérito policial. Mas eu expliquei para vocês que não mudou muita coisa. Então, não desconsidere essa característica do inquérito policial, que é o da inquisitoriedade. E se cair numa prova, quais são as características do inquérito, marca lá a inquisitoriedade que vai estar certo. Então, fica aí a pergunta para vocês. Por que o juiz ele não pode formar a sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação? Porque você já sabe que a regra é a formação da convicção
pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. E é lógico que durante a investigação você não tem o contraditório judicial. Se o juiz assim o fizer, fundamentar um decreto condenatório somente com base nos elementos colhidos durante a investigação, estará sendo violado o artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, que você deve conhecer todas as suas nuances doutrinárias que envolvem a análise desses dispositivos constitucionais. É de suma importância para sua formação no processo penal e em qualquer área do direito, sem dúvida. Então, o card está aparecendo aqui em cima, que tratamos desses princípios constitucionais explícitos do processo penal, do princípio retor do devido processo legal, e você tem que compreender bem essas aulas. Outra coisa aqui que eu tenho que colocar para vocês é que eu falei que não é possível um decreto condenatório. Você percebeu isso? Com base apenas, de forma exclusiva, em elementos informativos colhidos na investigação. Por que eu frisei isso? Porque é possível o decreto absolutório, com base exclusivamente no inquérito policial ou nos elementos de investigação, lá do PIC, do Ministério Público, porquanto os direitos fundamentais funcionam como limitação do exercício do poder. Quando você estuda direito constitucional, o que você aprende ao analisar os direitos fundamentais? A compreender o motivo da existência dos direitos fundamentais. É a sua finalidade, a sua razão de ser na história constitucional de limitar o poder do soberano, limitação do exercício do poder. Logo, o seu viés com relação ao processo penal e o direito de liberdade é uma garantia contra a prisão injusta, o cerceamento desse direito fundamental que é a liberdade por meio injusto, e esse meio injusto se materializa quando há uma violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Logo, um decreto absolutório, com fundamentação exclusivamente nos elementos de investigação, não prejudica esse direito fundamental de liberdade. Por isso que não há nenhuma vedação quanto a isso. Isso é um entendimento que você tem que captar. E as questões de prova fazem uma pegadinha com base nesse item 2 que eu marquei aqui do artigo 5.5. Coloca uma assertiva no seguinte sentido: que é vedado o juiz fazer referência ao elemento informativo de investigação no decreto condenatório. E isso não é vedado, fazer referência aos elementos de investigação. O que não pode é uma referência exclusiva. Então, são vários modelos de questão de prova, trazendo essa pegadinha, que existem. A única coisa que você tem que saber, eu estou dando essa dica, que as questões de prova ficam excluindo essa palavra aqui, exclusivamente. E trabalhando alternativas para te induzir a erro, como se não fosse possível o juiz fazer referência aos elementos de investigação na sentença. Ele pode fazer, o que não pode fazer é de forma exclusiva. Tá certo, pessoal? Vamos finalizar agora com esse item 3. Ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Você já sabe que o contraditório é obrigatório, não pode haver decreto condenatório com base em elementos informativos escolhidos na investigação. Mas qual é a exceção? A exceção são provas cautelares não repetíveis e antecipadas. A lei está fazendo essa exceção, essa ressalva. E tem um motivo plausível, porque se não tivesse também, essa parte final seria objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, seria declarado inconstitucional, mas não o foi,
justamente porque tem um motivo plausível. E são esses motivos plausíveis que você tem que entender, saber para a sua prova. O primeiro deles é que esta ressalva deriva da lei. A lei que faz essa ressalva, não é o juiz. O que o juiz fará é a avaliação dos requisitos legais para deferir uma prova cautelar antes do processo, para deferir uma antecipação de produção de provas. Uma segunda justificativa plausível é que a prova cautelar e a antecipada, ela depende de uma autorização judicial. Então, está submetida ao princípio da jurisdicionalidade. E a não repetível se justifica pela imperatividade dos fatos. Essa prova que aconteceu antes do processo, ela não poderá se repetir por uma imperatividade fática. Por exemplo, uma testemunha do fato delituoso que prestou seus esclarecimentos perante a autoridade policial, ela veio a falecer, então durante o processo não poderá ser ouvida novamente. Então essa é uma prova não repetível. Outro exemplo da imperatividade dos fatos que justifica essa elevação desse elemento de prova que foi colhido durante a investigação à condição de prova durante o processo penal. É o fato do desaparecimento dos vestígios deixado pelo crime. Por exemplo, o hematoma desapareceu, você não tem como repetir aquela perícia durante o processo, porque os vestígios desapareceram. Então, o laudo pericial que foi feito à época da existência desses vestígios, ele será elevado à prova no processo penal. Com relação a esse exemplo que eu dei, você vai observar o artigo 400 do CPP, que fala da instrução e julgamento, e tem lá uma previsão para os peritos serem ouvidos pelo juiz durante a audiência, a depender de requerimento da parte que deseja essa oitiva, para que preste esclarecimento sobre o laudo. Então, essa prova não repetível em específico tem também essa guarida do artigo 400, por isso que se considera essas razões plausíveis para que não fossem arguída qualquer inconstitucionalidade no tocante a essa parte 3 do artigo 55 que eu separei aqui. Então, uma prova cautelar, ela existe por conta da possibilidade daquele fato delituoso, daquelas pessoas, aqueles agentes que cometem crimes graves e com uma arquitetura sofisticada, poderem ficar impunes. Daí existem requisitos legais que permitem o requerimento pelo Ministério Público ou representação pela autoridade policial para que seja deferido provas cautelares nessas situações fáticas que envolvam crimes mais complexos, com certas peculiaridades, e nisso a lei autoriza. Exemplo, interceptação telefônica é uma hipótese de prova cautelar e tem seus requisitos, que nós estudaremos quando da análise da lei da interceptação telefônica, uma quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, a busca e apreensão. Então, essas são medidas de ordem cautelar que podem ser deferidas antes do processo pelo juiz, se preenchidos os requisitos previstos em lei, porque há motivo plausível para a existência dessas cautelares, diante da possibilidade de determinadas infrações serem impassíveis de controle pelo Estado. Então, essas provas elas precisam ser produzidas de forma cautelar e, para isso, existem normas jurídicas que regulam essas provas e quando será possível tais deferimentos. A prova não repetível, eu dei os exemplos, e as antecipadas também eu dei exemplos. O que você tem que saber agora? Casos jurisprudenciais que envolvem essa ressalva, estes tipos de provas, porque é isso que vai cair na sua prova. Um caso concreto, quando acontece, por exemplo, uma prova antecipada, em que situação recorrente, uma prova não repetível, que é cobrada em concurso e é muito específico, e isso que você vai ter que saber agora.
Aqui eu tenho exemplo de provas cautelares, que dependem de ordem judicial. O mandado de busca e apreensão, a quebra de sigilo fiscal e bancário, interceptação telefônica, exemplo de provas não repetíveis, o falecimento da testemunha, desaparecimento dos sinais e hematomas, que subsidiaram a elaboração de laudo pericial traumatológico. Aí tem o artigo 400 que eu falei, que justifica essa possibilidade da prova não repetível ser elevada à condição de prova, mesmo sem juiz, ou seja, sem ter a decisão judicial durante a fase do inquérito, para que essa prova existisse, esse laudo pericial, diferentemente do que acontece com a cautelar e com a prova antecipada. Mesmo antes do processo, o juiz que autorizou eventual prova dessas. Mas na prova não repetível, não. Não tem juiz. Foi lá somente com a autoridade policial. Mas por que que isso também se justifica, se tornou plausível, evitando uma ação de inconstitucionalidade? Por conta do artigo 400 permitir que os peritos esclareçam aquele laudo durante a audiência de instrução. Está aqui no artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, essa possibilidade dos peritos esclarecerem durante a audiência aquele laudo pericial produzido lá na fase de investigação faz com que esse laudo seja elevado à condição de prova. E esses esclarecimentos do perito dependem de prévio requerimento das partes. Outro motivo desse laudo pericial produzido durante a fase de inquérito ser considerado uma prova não repetível quando os vestígios somem. É a possibilidade da parte indicar assistente técnico, que pode apresentar um parecer em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido ainda em audiência. Então, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Então, imagina o laudo pericial produzido na fase de inquérito, sendo que desapareceram os vestígios. Durante o processo, a parte requer o esclarecimento do perito e ainda indica um assistente técnico para apresentar um parecer sobre aquele laudo, aquela perícia realizada. Isso saneia qualquer problema a respeito de violações de ampla defesa e contraditório devido ao processo legal, haja vista que o desaparecimento de vestígios é uma justificativa plausível para elevar esse laudo à condição de prova no processo penal, sendo que a própria lei garante que acerca desse laudo haja algo mais, os esclarecimentos do perito, parecer do assistente técnico, de forma a garantir o exercício da ampla defesa do contraditório. O que não será possível fazer é o descarte desse laudo pericial, haja vista a infração não transeunte, ela deixar vestígios, mas esses vestígios podem desaparecer. E desaparecendo, esse fator seria uma sorte do autor do delito, porque não poderia, então, ser penalizado. Desapareceu o vestígio, não tem como provar absolvição. E não pode ser assim. Por isso que a lei criou esses mecanismos para possibilitar o julgamento destes tipos de infrações penais. Outra situação agora jurisprudencial. É uma casuística acerca de prova não repetível. Para a jurisprudência, os processos administrativos sancionadores conduzidos por autoridades reguladoras ou autorreguladoras constituem como documentos que são provas não repetíveis para fins processuais, sendo aptos a embasar condenações criminais, desde que submetidos a amplo contraditório diferido em juízo. Então, guarda isso. Um processo administrativo sancionador conduzido por uma autoridade reguladora ou autorreguladora. Por exemplo, o Banco Central do Brasil.
existia um processo administrativo sancionador e foi aplicada uma sanção a determinado agente financeiro. E dali surgiu fatos que são tipificados como crime nas leis específicas de crime contra o sistema financeiro, sistema econômico, sistema tributário. Esse processo administrativo ele não poderá ser repetido, lógico, já aconteceu, mas será elevado à condição de prova no processo penal. Esse é o entendimento da jurisprudência e são aptos a embasar, inclusive, condenações criminais. O que tem que ser respeitado? O contraditório. Lá no processo, diferido, porque durante o processo administrativo houve ali eventualmente uma defesa. Não é obrigatório ter uma defesa no processo administrativo, mas no processo penal, processo jurisdicional, tem que ter. Por isso que fala de contraditório diferido, porque esse contraditório será realizado com relação ao processo administrativo em tempo futuro, em eventual processo penal. Outro detalhe que eu vou ressaltar aqui para vocês. Observa que ao final está dito aqui, desde que submetidos a amplo contraditório diferido. Esse contraditório você não deve esquecer. Eu falei aqui no início que sempre será devido. O contraditório é a regra geral, não importa se a prova é cautelar, não repetível, antecipada. Lá no processo penal, tem que haver a submissão ao contraditório. A única coisa que a lei fala, o artigo 155, que esses elementos de provas colhidos antes do processo são elevados à prova. Então, o juiz ele pode fundamentar um decreto condenatório exclusivamente com base nessa prova cautelar, nessa prova não repetível, a exemplo desse processo administrativo que vimos na jurisprudência, na prova antecipada, diferentemente do que acontece com o inquérito policial. O juiz não pode fundamentar uma condenação com base apenas no inquérito policial, exceto no que tange a provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Esse é o pulo do gato que você tem que entender. Então, o contraditório é regra, sempre vai acontecer. O que você tem que atentar é para a possibilidade de fundamentação de um decreto condenatório com base exclusivamente em uma prova cautelar não repetível e antecipada, e na impossibilidade, na vedação de fundamentação de um decreto condenatório exclusivamente com base em outros elementos do inquérito policial. Tá certo, pessoal? Prova antecipada. Exemplo, depoimento de uma testemunha enferma. Tem que ouvir essa testemunha, porque ela pode vir a falecer. E agora, a dica de ouro, aquilo que cai no concurso e a margem de erro é muito grande. Mas você não vai errar, porque você vai atentar agora. Presta muita atenção. A oitiva de policiais para jurisprudência é exemplo de prova antecipada, por conta que os policiais eles estão na sua rotina combatendo a criminalidade. Em muitos casos, em muitas ações. E o decurso do tempo pode fazer com que os policiais se esqueçam de detalhes importantes para a instrução do processo penal daquele crime que eles combateram. Então, o policial prende uma pessoa em flagrante, está numa operação, aquilo está vivo na mente do policial. Se passa muito tempo, o que vai acontecer? Ele vai esquecer dos detalhes, principalmente das circunstâncias do crime, que são importantes para a fixação da pena, do regime prisional, da quantidade de pena, da pena base. Então, a jurisprudência considera a oitiva de policiais um caso de prova antecipada. E isso você tem que ficar muito atento por conta da súmula do STJ 455, que diz que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente o mero decurso do tempo. E você viu o que eu acabei de falar? Que o mero decurso do tempo faz com que os policiais se esqueçam dos detalhes do fato criminoso. E a jurisprudência considera a oitiva dos policiais uma hipótese de prova antecipada. Mas a súmula 455 diz que o decurso do tempo, só isso, não pode ser fundamento para antecipação de provas. Ocorre que esse caso dos policiais é uma exceção a essa súmula. Guarda isso, não esquece. Essa súmula nasceu e também essa jurisprudência que
excepciona o caso da oitiva de policiais a partir da leitura do artigo 366. Você vê que a súmula 455 menciona esse artigo. Diz lá, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Então, esse artigo que estudaremos no futuro, quando enfrentarmos o tema comunicação dos atos processuais. Esse dispositivo se refere ao decurso do tempo. Se refere a uma hipótese de que o acusado ele não foi encontrado, ele não foi citado. E aí o curso do processo precisa o quê? Ficar suspenso e o prazo prescricional também fica. Mas o juiz pode determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, haja vista que essas provas urgentes, se não forem produzidas logo, o processo está suspenso, talvez no futuro, quando esse acusado comparecer ou for localizado, não poderá mais ser produzido. E uma dessas hipóteses é essa oitiva dos policiais. Só que veio a súmula 455 e falou que o mero decurso do tempo não pode ser fundamento exclusivo para deferir uma prova antecipada. Mas atente para essa jurisprudência que trata da oitiva dos policiais. E aqui está a jurisprudência, informativo 595. É justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no 366 do CPP nas hipóteses em que as testemunhas são policiais. Destaca isso. É justificável a antecipação da colheita de prova testemunhal com arrimo no 366 do CPP nas hipóteses que as testemunhas são policiais. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente de segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado. Não esquece essa jurisprudência, é muito importante para a sua prova. A prova antecipada, ela também tem o fundamento no artigo 156, inciso 1. A prova da alegação incumbirá a parte quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Essa primeira parte aqui do caput eu expliquei na aula passada quando tratamos dos sistemas de apreciação das provas. Observa lá o que foi falado, que é muito importante. Não traduz esse caput aqui ao pé da letra, que não pode ser feito isso, haja vista todo o conhecimento que você adquiriu acerca do sistema acusatório. Inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Observa que a produção antecipada de provas está ligada a esses elementos da urgência e da relevância, justamente porque essas provas antecipadas elas tendem a perecer. Os exemplos deixam claro isso. É uma testemunha enferma, a oitiva dos policiais, que poderão esquecer dos detalhes, conforme você leu aqui dessa jurisprudência. Então é isso que a gente precisava saber sobre essa ressalva aqui do artigo 155, quanto às provas cautelares não repetíveis e antecipadas. E agora nós vamos ver uma jurisprudência, só para fixar o entendimento aqui com relação a esse item 1 e 2 que eu separei aqui do artigo 155. Olha essa jurisprudência. O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. Essa jurisprudência eu trouxe para mostrar para vocês que o concurso público ele vai brincar de pegadinha com você. Ele vai tirar esse exclusivamente aqui e vai tentar induzir você a errar em questão. Porque não é proibido o juiz fazer referência aos elementos de investigação, aos elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que sejam repetidos em juízo, ou seja, para que o contraditório seja exercido de forma plena. O que não pode acontecer é referência exclusiva a eles.
Outra jurisprudência. O artigo 155 do CPP proíbe a condenação proferida com fundamento exclusivo em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Malgrado esta Corte Superior de Justiça tenha afirmado posicionamento no sentido de considerar inadmissível a condenação com esteio exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tal situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação também se sustenta em provas obtidas no curso da fase judicial colhidas no âmbito do devido processo legal. Outra, em relação à violação do artigo 155 do CPP, conquanto este relator tem entendimento pessoal diverso, a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é de que é possível submeter o réu a julgamento em plenário, com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP. Então, para a sentença de pronúncia, é possível, e você vai ver por que agora, nessa outra jurisprudência. Na linha de precedentes desta Corte e do STF, embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, não ratificada em juízo, tal entendimento não se aplica à sentença de pronúncia. Por quê? Olha só agora, preste atenção. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o tribunal do júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. Então, a sentença de pronúncia não condena ninguém, somente submete aquele caso a julgamento pelo juiz natural, que é o tribunal do júri, o conselho de sentença que irá condenar ou não. E o que se veda aqui, à luz da interpretação correta do artigo 155, é a condenação. Como a sentença de pronúncia não condena, é admitido a pronúncia com base em elementos informativos, de forma exclusiva. Então guarda isso, mas não se preocupa tanto, porque lá no enfrentamento do tema Tribunal do Júri, você vai ver isso tudo de novo. Então vamos seguir em frente agora e vamos fechar esta aula vendo o último assunto, hermenêutica constitucional, inadmissibilidade das provas ilícitas e atualização do pacote anticrime. Observa o seguinte, nas disposições gerais, você só tem 3 artigos. Nós vimos o artigo 155 caput, o seu parágrafo único. O artigo 156 e o artigo 157, nós já estudamos. Estudamos aonde? Eu vou mostrar para vocês onde que isso foi visto, para que seja possível a revisão. O parágrafo único do artigo 155 nós estudamos na aula 69, na aula passada, sistemas de apreciação das provas. O artigo 156, nós estudamos na aula 69 também, sistema de apreciação das provas, e na aula 6, sistemas processuais penais. E o artigo 157 traz as regras gerais de prova quanto à inadmissibilidade das provas ilícitas. Nós vimos tudo isso na aula 14, princípios constitucionais explícitos do processo penal 5. Mas o pacote anticrime trouxe uma novidade, a inclusão do parágrafo 5º no artigo 157, que trata das generalidades sobre a inadmissibilidade das provas ilícitas. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ler o parágrafo único do 155, o artigo 156 e 157, porque as questões de concurso também cobram literalidade da lei seca, mas o conteúdo jurídico e o entendimento acerca desses dispositivos você deve buscar nessas aulas, a 69, a aula 6 e a aula 14, tá certo? Parágrafo único do artigo 155. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Aí você tem que tomar nota lá do sistema da persuasão racional, da prova legal tarifada, para complementar o seu entendimento. Artigo 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Quanto ao caput e a essa primeira parte, você já viu que não é possível interpretar literalmente isso aqui, haja vista todo o conhecimento traçado no estudo do sistema acusatório, que vige em nosso ordenamento jurídico e, mais específico, na processualidade penal. Quanto a essa possibilidade do juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, isso aqui nós já vimos lá acima, quando tratamos da produção antecipada de provas, nos casos considerados urgentes e relevantes, e mostramos a plausibilidade dessa medida diante de alguns crimes mais complexos, mais sofisticados. Então, isso aqui é importante. Outra situação. Também o juiz de ofício pode determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, vimos lá o princípio da prova, verdade real. É necessário que essa verdade ideal, que é uma idealização, falei que na filosofia do direito há uma crítica a essa condição de verdade real. Mas o que importa aqui você saber nesse momento é que a doutrina que defende a plenitude do sistema acusatório critica essas medidas de ofício tomadas pelo juiz. O pacote anticrime trouxe mudanças, atualizando o processo penal para mais próximo dessa plenitude do sistema acusatório. Assim o fez lá no artigo 28 do CPP, quando fala que o juiz não mais deve avaliar se concorda ou não com o requerimento de arquivamento do inquérito policial pelo MP, titular da ação penal, mas sim o próprio órgão ministerial que irá encaminhar a uma instância interna corporis para revisar esse requerimento de inquérito policial. Outra modificação nesse sentido de aproximação do nosso CPP à plenitude do sistema acusatório desejada foi quanto ao artigo 282, que não mais autoriza o juiz a decretar medidas cautelares de ofício, agora somente outros legitimados, de forma mais adequada ao sistema acusatório. No entanto, esse 1562 não foi modificado pelo pacote anticrime e permanece ainda vigente. O juiz, ele estiver com dúvida, pode determinar diligências para dirimi-la. Então você deve assistir essas aulas, 69 e 6, para trabalhar esse conteúdo. O que você tem que saber agora aqui é a literalidade desse texto que é cobrado em prova. E não confundir com tudo que você toma nota nas aulas do nosso curso completo, quanto a novidades trazidas pelo pacote anticrime, porque isso aqui não foi modificado. Com relação às provas ilícitas, você precisa assistir essa aula 14, que lá falamos da teoria da prova ilícita, teoria do aproveitamento da prova ilícita, e aqui não comporta repetirmos tudo isso, é um conteúdo maior. Então só vamos ler também os dispositivos, haja vista a cobrança de literalidade de lei seca. E também, para quando eu explicar essa novidade, que é o parágrafo 5º, você ficar antenado aí do que significa a prova ilícita. E lembrar, caso você já tenha assistido a aula 14. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Lá na aula 14, o que você aprendeu? Que para a doutrina, a prova ilícita é aquela que viola o direito material e a prova ilegítima é que viola o direito processual. Aí eu dei os exemplos e você fixou esse entendimento. Então também é algo que você tem que fixar na sua mente. A diferença de prova ilícita para a lei, artigo 157, para a doutrina. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Aí aqui falamos do fruto da árvore envenenada. Então você tem que também tomar nota dessa teoria da prova ilícita. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Esta outra parte do parágrafo 1º estudamos à luz
da teoria do aproveitamento das provas ilícitas. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Aí demos o exemplo lá na aula 14. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultada às partes a acompanhar o incidente. Aqui eu fixei que as questões de concurso colocam lá uma alternativa dizendo que o processo será nulo. Não. O que acontece é o desentranhamento da prova declarada inadmissível. Agora, preste atenção. Essa prova ilícita, ela pode ser o quê? Declarada inadmissível. E agora presta muita atenção, porque vamos enfrentar a novidade do pacote anticrime trazida aqui pela inclusão do parágrafo 5º. Vamos enfrentar esse assunto à luz da hermenêutica constitucional. É um assunto que você estuda em direito constitucional. E em que consiste esse estudo de hermenêutica constitucional? Eu vou falar de uma forma mais simples, porque não estamos em aula de direito constitucional. Então, eu vou traçar aqui um panorama apenas para você compreender melhor essa inclusão do parágrafo 5º. Por hermenêutica, você deve entender a ciência da interpretação. É o estudo de como a interpretação e também as decisões são tomadas. Você tem um ramo da hermenêutica que é a teoria da decisão, por conta que a hermenêutica que deriva de Hermes, na mitologia grega, um deus olímpico com diversos atributos, a magia, divinação, e que exercia algumas atividades, como ser um guia da alma dos mortos para o Hades e também ser mensageiro dos deuses. Essa atividade mensageiro dos deuses, à luz desses atributos da magia, da divinação, é que enseja o nome dessa ciência hermenêutica. Por conta que na nossa prática jurídica tem por fim interpretar, dar-nos todos os conhecimentos da interpretação da interpretação. Como que essas mensagens das nossas normas jurídicas, elas são decifradas, ensejando interpretação, aquela interpretação correta, porque todos fazemos interpretações o tempo todo, mas a hermenêutica ela se eleva a uma condição de ciência da interpretação para nos mostrar o caminho correto para que esse trabalho seja feito. E assim evoluiu-se no estudo da hermenêutica, traçando vários nortes. Por exemplo, vamos estudar agora a decisão do juiz. Como que o juiz ele extrai do caso concreto e das normas jurídicas a decisão? Isso é um trabalho da hermenêutica. Então, essa ciência hermenêutica também é estudada para resolver esse problema de como os juízes tomam decisões, surgindo algumas subcategorias na hermenêutica, como o estudo da teoria da decisão. Diversos expoentes da cultura jurídica travaram essa batalha para fazer essa verificação. Dentre os quais, e que você estuda lá em Direito Constitucional, vamos destacar Theodor Five e Frederick Miller. Em sua obra Tópica e Jurisprudência, Theodor Five diz em linhas gerais o seguinte, que o juiz ele opera com vários pontos de vista. Ele opera ou deve operar, porque não importa nós dizermos o que o juiz deve fazer ou o que ele faz. O que importa é a decisão que ele toma. Então, se ele faz dessa forma, ou deve fazer, ou seja, essa teoria deve servir de um guia para ele fazer, aqui para a gente não importa. O que importa é você avaliar a coisa. É isso que acontece segundo a teoria do Theodor Five. O juiz ele toma por base diversos pontos de vista. Esses pontos de vista podem estar acolhidos pelo direito ou não. Então, o juiz ele pode ouvir uma pessoa que conhece as partes e falar, ó, lá a coisa acontece mais assim, desse jeito, tá? Eu tô te dando aqui essa fala aqui que eu ouvi lá. E isso não está nem no processo, mas é um ponto de vista. O juiz também pode ouvir um perito falar com ele coisas que não estão nem no laudo, ou ouvir um psicólogo,
ou ele também buscar um conhecimento de sua religião, do espiritismo, do catolicismo, e acreditar que aquele caso deve ser resolvido de alguma forma. Aí ele toma uma decisão com base em diversos pontos de vista, e não importa nem a origem desses pontos de vista, se estão no processo ou não, se podem ser utilizados pelo direito ou não. Mas ele toma uma decisão antes de formar a sentença, antes de fundamentar. Aí, na hora dele buscar a sentença, ou seja, redigir a sentença, ele fundamenta à luz do direito. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Por isso que o CPC, em sua reforma de 2015, trouxe lá no artigo 489, parágrafo 1º, diversas hipóteses em que uma decisão não se considera fundamentada e é nula. Uma das hipóteses que está lá é quando aquela fundamentação servir para fundamentar qualquer outro caso, aquela fundamentação genérica. Essas fundamentações genéricas geralmente ocorrem quando o juiz ele decide algo antes de realmente decidir no processo, antes de sentenciar. Ele utiliza diversos pontos de vista, ou seja, eu quero que seja assim, e vai lá na fundamentação e fundamenta de forma genérica. O Frederic Miller ele já tem uma outra obra, que é a Teoria Estruturante do Direito. Segundo essa teoria, o juiz ele pode até observar outros pontos de vista, mas ele não pode utilizar pontos de vista que as normas jurídicas não acolhem. Então, é uma obra complexa. Os mestrados e doutorados trabalham com várias dessas obras e ainda não é nada consolidado. Está aí caminhando. Tem outros autores, outros sociólogos, filósofos e juristas trabalhando nessa matéria? Tem, mas aqui, para o direito constitucional e para o que a gente precisa ver agora, importa você saber esses dois. Então, observa aqui uma hipótese agora concreta. Imagina que um juiz, numa ação penal, ele toma conhecimento de uma prova que lá no tribunal foi declarada inadmissível. Então imagina o seguinte, uma prova foi obtida com violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio ou uma interceptação telefônica realizada sem autorização judicial. São provas inadmissíveis, são provas ilícitas e que, no nosso exemplo aqui, não foram aproveitadas por nenhuma daquelas situações que estudamos na teoria do aproveitamento das provas ilícitas. São inadmissíveis, mas o juiz ele tomou conhecimento dessa prova ilícita. Porém, houve um recurso e o tribunal reconheceu a prova ilícita e declarou a nulidade daquela sentença, mandando retornar o processo para a vara, realizar nova instrução, desentranhar as provas, etc. Só que aquele juiz, ele tomou conhecimento dessas provas inadmissíveis. Isso para ele é um ponto de vista. Esse ponto de vista não deve ser considerado. Mas quem vai saber se será considerado ou não? Basta o juiz ele considerar o ponto de vista, mas na fundamentação não considerar. Ou seja, é uma situação de simbolismo. Não é para considerar, mas lá no fundo, na prática, será considerado e haverá uma fundamentação daquelas genéricas ou com base em outras provas, mas que não ficará tão redonda a coisa. Então, essa hipótese foi a hipótese da teoria do Theodor Fiver, que você estuda lá na tópica e jurisprudência, mas eu tracei aqui em linhas gerais. Não é tão simples assim. Agora vamos ver uma hipótese de enquadramento na teoria estruturante do direito do Frederic Miller. Nesse caso, o juiz não pode considerar esse ponto de vista, porquanto essa prova inadmissível ela não é admitida no direito. Então, essa teoria estruturante do direito, de Frederic Miller, ela tem uma preocupação em selecionar aqueles pontos de vista que podem ser utilizados. Mas tudo isso está na mente do juiz. Quem que vai confiar que isso vai ser feito? Eticamente é o que deve ser feito, mas como que a população ela pode se valer de uma garantia de confiança se os magistrados não são eleitos? Então, isso não pode acontecer. Então, tem que ter uma garantia prévia. Por isso que o parágrafo 5º, ele vem buscar dar essa garantia no direito positivo, de que esses pontos de vista não serão utilizados. E olha o que ela diz. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Então, observe o seguinte.
A lei não quer se preocupar na confiança se o juiz vai utilizar essa prova inadmissível como ponto de vista ou não. O que ela faz? Ela tira o próprio juiz. Esse juiz não se sentencia mais. Tá certo, pessoal? Você agregou agora um conhecimento a mais, é importante para a sua formação jurídica e, com certeza, você não vai esquecer essa inclusão do parágrafo 5º no artigo 157 do CPP, que trata das disposições gerais quanto às provas. E no mais, você agregou também um conhecimento aí de direito constitucional. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa seara de hermenêutica, da teoria das decisões, como os juízes tomam decisões, essa linha da filosofia do direito que é muito interessante, na descrição eu deixo um link de um artigo com o título A Geometria da Exclusão, que trata um pouco desse assunto, publicado nos Anais da OAB. Assim chegamos ao fim dessa aula. Vamos agora descansar, hora do café, e até a próxima com mais aulas de provas.